Olá pessoal, aqui é o Ivan e eu tenho certeza que todos vocês já viram aquela imagem onde tem um jovem parado na frente de uma fileira de tanques de guerra e os tanques tentam avançar e ele apenas com seu corpo tenta barrar o avanço dos tanques. Eu tenho certeza que todos vocês já viram essa imagem porque vocês não moram na China. A imagem é de um evento histórico que aconteceu em 1989, que é o chamado Massacre da Praça da Paz Celestial. A praça fica em Pequim, na China, e o que aconteceu lá é que estudantes e civis em geral se organizaram para protestar pacificamente, pedindo o fim da ditadura do regime comunista chinês e o início de uma democracia, com direitos civis, imprensa livre, todas essas coisas que nós damos como garantidas aqui no Ocidente e que no Oriente são um artigo de luxo exclusivo para lugares minúsculos como o Japão e a Coreia do Sul. Assim que acontece, infelizmente, no Oriente. E o que aconteceu foi que o governo chinês, que é o mesmo governo que está mandando lá desde a época de Mao Tse Tung e continua mandando até hoje, o governo chinês massacrou os civis que protestavam, matou dezenas de milhares de civis e mandou outras dezenas de milhares para prisões e campos de concentração. E prisão na China é mais parecido com o presídio de Pedrinhas do que com a prisão na Noruega, pessoal. Então, saibam o que foi feito da população de lá. E vocês sabem também por que se vocês morassem na China, se vocês fossem chineses, vocês não conheceriam essas imagens? Porque toda essa história é tratada como ficção oficialmente pelo governo chinês. O governo chinês trata a história do massacre como algo muito menor, algo que nunca aconteceu. Eles vendem para o próprio povo a ideia de que eles têm um governo maravilhoso e que nunca houve massacre nenhum e que lá os direitos das pessoas são respeitados. O governo chinês mente tanto que eles chegam até a ameaçar figuras públicas e pessoas de outros países, principalmente esportistas ou pessoas envolvidas na mídia, para que, se essas pessoas denunciarem os maus tratos contra os direitos humanos que são feitos de maneira contumaz na China, se falarem sobre os campos de concentração de Xinjiang ou qualquer coisa desse tipo, a China usa seu poder econômico, faz boicotes contra essas pessoas para calar as suas vozes. Faz isso contra pessoas nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, aonde eles puderem. Vocês podem até fazer um experimento interessante e vejam se a embaixada da China no Brasil, né, por acaso usa seus meios de comunicação para tratar de uma data tão fatídica, né, tão trágica. Ou vejam se eles simplesmente não deixam passar a limpo, afinal de contas. O massacre foi ontem, né, a data de celebração do massacre é ontem, 4 de junho. E vejam se tem algum comentário do embaixador da China no Brasil a respeito desse caso. Claro que não. O sujeito ele é machão na hora de xingar o Dudu Bananinha, xingar os nossos governantes idiotas, mas na hora de falar sobre os problemas do país dele, é um fresco, não fala nada. E aí, para vocês entenderem melhor ainda como é a situação da China, eu vou fazer aqui uma analogia maluca, mas eu acho que vocês vão entender. Imaginem que o Bolsonaro consegue se reeleger, dá um golpe de Estado, toma conta dos 3 poderes, acaba com o legislativo, implementa um partido único que vai ser o Partido Bolsonariano Brasileiro, né? E aí, toda a população brasileira, né, quem é opositor do governo, quem é de esquerda, quem é de centro, da turma da terceira via, vai todo mundo pro fuzilamento e pro campo de concentração. E aí o resto da população toda tem que se comportar como gado, tem que ser fanático bolsonarista, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês e 12 meses por ano. Todos têm que se comportar como bolsonaristas, porque senão o governo vigia as comunicações das pessoas, coloca câmeras nas ruas e faz um sistema de crédito social para que as pessoas que não forem bolsonaristas o suficiente sejam privadas do direito de viajar, privadas do direito de comprar imóveis, privadas
do direito até de constituir família e, em último caso, até enviadas para campos de concentração. Imaginem isso no Brasil. Pois é, isso é o que acontece na China, pessoal. E existe aqui no Brasil uma corja de seres humanos nojentos, eu não consigo ter palavras amigáveis para falar sobre essas pessoas, que defendem o regime chinês, que acham que a China é legal, que a China é bacana. Pessoas que querem transformar todos nós em escravos, a verdadeira escória da humanidade. Gente que consegue ser ainda pior que os defensores do Lula e do Bolsonaro. Para mim, entre todas as camadas de banditismo que existe no Brasil, tá lá em cima na imoralidade você tem lulista e bolsonarista, gente que quando tá fora da política consegue ser até decente. Aí pra baixo você vai descendo e no final você tem molestador de criança, você tem gente que joga pedra em gato, gente que amarra lá tem rabo de cachorro, tem defensor do regime chinês, esse tipo de gente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham achado esse vídeo interessante e instrutivo, né? Pro inferno com a ditadura chinesa, um abraço a todos e até mais.